Deus é maravilhoso. Amém? Então estamos aqui no mais um culto de mulheres. Louvado seja Deus. Obrigada, Senhor, porque esse culto voltou, né? Apesar da chuva, nós conseguimos chegar, né? Graças a Deus. Amém? E nós vamos compartilhar uma palavra. E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no Evangelho de João, no capítulo 11, a partir do versículo 17. A gente vai até o 37, só para vocês entenderem bem o que o Senhor quer falar conosco essa noite. Amém. Amém? Todos acharam João 11, a partir do 17, a gente vai até o 37 e depois a gente vai um pouco além. Amém? E se fosse dar um título para essa mensagem, seria Socorro sobre Medida. E o nosso Deus é o nosso Deus do nosso socorro, né? Amém? Então vamos lá, a partir do versículo 17. Todos acharam? Amém. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Amém. Marta respondeu: sim, Jesus, eu creio que o Senhor é o Cristo, Filho de Deus que devia vir ao mundo. E aí a gente continuando no versículo 28. Depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, uma palavra importante: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. E os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se a seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu, e perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam o quanto ele o amava. Mas alguns disseram: será que ele que abriu os olhos ao cego não podia fazer com que Lázaro não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra. E então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. E Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra e Jesus, levantando-se os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Amém?
Louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus eu peço que vocês levantem as suas mãos. Vamos orar, que vocês me abençoem. Pai, em nome de Jesus nós lemos a tua palavra, Pai. Nós clamamos a ti que o teu Espírito Santo venha falar conosco. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo tenha liberdade para falar aqui com cada um de nós, em particular, individualmente, Senhor Deus, em nome de Jesus. Que caia por terra tudo aquilo que não é teu, toda distração, tudo aquilo que rouba a tua palavra, Deus, e que nós possamos ouvir do teu coração, Pai, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. É o que te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Carol, bem-vinda, viu? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é uma... Carol, né? Carol, bem-vinda demais. E a prima, né? Louvado seja Deus. Então, essa é uma palavra que se agitou muito dentro de mim, todo mundo já conhece, mas hoje o Senhor quer falar alguma coisa em particular com cada um de nós. Ele quer nos confortar. Porque o que mais me chamou a atenção é que na Bíblia, em outra Bíblia que eu tenho, está lá: Jesus conforta as irmãs de Lázaro, nesse primeiro período aqui do texto, que é do versículo 17 até o 37. Então, o que Jesus está fazendo também conosco hoje? Porque hoje em dia, tantas notícias ruins a gente ouve, tantas coisas estão acontecendo, até guerra em Jerusalém. Então a gente também se lembra de várias pessoas que estão passando dificuldades, como a diaconisa Elaine falou aqui, e nós agradecemos porque podemos ir ao mercado, porque almoçamos, porque estamos aqui, porque temos uma igreja, temos uma porta aberta, temos liberdade, aleluia, glória a Deus, para pregar a palavra de Deus. Então isso é muito importante. Então aqui o Senhor Jesus está confortando Marta e Maria, e hoje Ele quer confortar a gente também, porque nós também passamos certas dificuldades, nós também enfrentamos algumas situações que fogem ao nosso controle, mas não fogem ao controle do Senhor, amém? Então isso aqui é mais uma vez uma reunião de pessoas, reunião da gente clamando a Deus exatamente para que Ele fale individualmente com cada um, para renovar a nossa fé, para o Senhor tocar no nosso coração, para Ele nos restaurar, para Ele nos renovar as nossas forças, para que a gente continue no nosso caminho, para que a gente continue no ministério, para que a gente continue orando pela nossa família, para que a gente não desista de um teste que a gente já foi a primeira vez, a segunda vez e na terceira vez foi aprovado. É para isso que o Senhor nos trouxe aqui. Amém? E tudo que foi falado desde o início do culto é isso que o Senhor está falando. Então aqui nesse versículo 17 é o momento em que Jesus chega. E no momento que Jesus chega, as coisas começaram a mudar. Aquilo que era tristeza para elas, né? Já tinham sepultado o irmão delas há 4 dias, começou a mudar aqui. Então nós vamos aprender um pouquinho mais, a saber um pouquinho mais o que o Senhor quer falar com a gente hoje. Então, em primeiro lugar, é que Jesus se importa com cada uma de nós, porque aqui também tem homens, amém? E a nossa segurança está na mão do Senhor, está nas mãos do Senhor, não está na nossa força, mas está na força do Senhor, amém? Jesus chegou em Betânia e já havia 4 dias que ele tinha sido sepultado. Mas antes disso, lá no início do capítulo, Jesus ainda se demorou 2 dias para ir, quando ele soube que Lázaro estava doente. Então, como é que a gente pensa? Como é que Marta e Maria estavam se sentindo naquele momento? Elas mandaram avisar o Senhor Jesus 6 dias antes, que o irmão dela estava doente. Aí o irmão morreu, foi sepultado 4 dias e Jesus chegou ali. Será que elas estavam decepcionadas? E a gente, será que a gente também se decepciona, às vezes, porque a gente acha que aquilo que a gente pediu deveria acontecer naquele dia, naquele momento, naquela hora? Será que a gente está esperando há muito tempo causas nas justiças serem resolvidas e ainda não chegou a hora? E a gente se frustra? Então elas pediram o socorro do Senhor 6 dias atrás, mas o socorro do Senhor chegou ali, naquele exato momento.
E aí o que o Senhor fala conosco? Que Ele chega sempre na hora que Ele tem que chegar. No momento certo, na hora certa. O teu milagre vai acontecer. Aquilo que você está esperando vai acontecer. Persista, insista. Que foi o que a Carol fez. Ela fez uma prova, fez a segunda prova e na terceira ela passou. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então não desista, meu irmão, minha irmã, porque Jesus, Ele se move para que o teu milagre aconteça no tempo que é propósito de Deus e não no nosso tempo, no tempo da nossa ansiedade, no tempo daquilo que a gente pede. Eu quero até aqui, hoje é dia 19, eu quero amanhã. Não é assim. Tudo é no tempo do Senhor. Às vezes, o que o Senhor trouxe a gente aqui para ouvir? Que às vezes a gente acha que o Senhor não está se importando. Às vezes a gente está achando que está demorando muito. Mas o Senhor, Ele age na hora certa. E Jesus nos trouxe aqui para isso. E vocês são testemunhas disso. Porque quantas coisas que vocês podem pensar e podem lembrar que o Senhor fez, já deu para vocês. Quantas vitórias. Quantas coisas vocês já passaram, quantas situações que vocês achavam que era impossível, como foi cantado aqui, o Deus do impossível, e o Senhor foi lá e fez. Então nós precisamos entender isso, que a nossa urgência, o nosso tempo de urgência, ele não está às vezes de acordo com o tempo da urgência de Deus. Mas o tempo da urgência de Deus é exatamente o tempo que a gente precisa para a gente obter o nosso milagre. Amém? Você crê nisso? Você pode glorificar a Deus por isso? Amém? Glória a Deus. Você pode acreditar e renovar as suas forças nessa noite, a tua fé em Jesus nessa noite. Então, isso quer dizer o quê? Que a gente precisa agir, falar, profetizar, enquanto está esperando o milagre acontecer. Amém? E aí é uma coisa muito interessante, porque as pessoas, elas têm personalidades diferentes. Elas reagem diferente. E aqui Jesus agiu particularmente com cada um. E o que é importante? Que a gente aguarde esse tempo necessário para que a luz chegue. Jesus é a luz. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, os nossos problemas, as nossas dificuldades, eu fiz até um quadrinho aqui. As nossas dificuldades, ela tem um tempo de Deus para a gente aguardar até a chegada da luz, que é Jesus, que é a solução. Então, são as nossas dificuldades, a gente aguardar o tempo para a solução chegar. Amém? Estamos aqui hoje esperando no Senhor. Cada um de nós está esperando no Senhor. Meu Deus, quantas coisas aconteceram, estão acontecendo nesse pequeno início de ano. E nós estamos aqui confiando no Senhor, glorificando o nome do Senhor, esperando no Senhor. Você pode glorificar a Deus e aplaudir o Senhor e dizer: Senhor, eu confio em Ti, eu espero em Ti, Jesus. Jesus, eu espero em Ti. Eu confio em Ti. Todos os nossos problemas estão nas mãos do Senhor. E olha que nós estamos passando por tempos com bastante problemas e com problemas muito diferenciados. Mas nós precisamos saber e identificar o que é urgente. O Senhor chamou bem atenção para mim nisso. Pense, quais são os seus maiores problemas hoje? Porque a gente precisa apresentar isso na presença do Senhor, amém? Marta e Maria, elas tinham um problema urgente. O irmão delas estava doente. Eles tinham um relacionamento com o Senhor ia na casa deles, era íntimo deles. E ela mandou chamar o Senhor. E hoje? Hoje nós podemos orar, hoje nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Então, o que você está passando hoje, minha irmã, meu irmão, e que você precisa falar com o Senhor? O Senhor está escutando. Mas liste uma prioridade, faça uma lista daquilo que é realmente prioridade, daquilo que você precisa, daquela situação que mais te incomoda, daquele pecado que mais te incomoda, onde você não vê solução. Preste atenção nisso, em todas essas coisas, e declare para o Senhor e fale com o Senhor, amém? Porque Ele quer te ouvir.
Ore, apresente isso com ações de graças, como a Elaine falou aqui, diaconisa Elaine falou que eu já levanto dando graça. A gente levanta dando graça, a gente dorme dando graça. E é isso que o Senhor quer. A gente pode apresentar ação de graças, mas a gente também pode apresentar as nossas falhas. Aqui eu estou errando, Senhor, me ajuda. Eu não quero mais esse pecado para a minha vida. Essa situação está me incomodando demais, Senhor. Esse relacionamento está me incomodando demais, Senhor. Olha esse problema no trabalho. Olha aqui esse problema, Senhor. Apresenta para o Senhor. Jesus está ouvindo. Ele está ouvindo, mesmo que você não esteja vendo, que Ele está saindo de um lugar e se movendo para onde você está. Ele está ouvindo. Amém? Vamos fazer como Marta e Maria fizeram. Elas mandaram alguém ir lá buscar o Senhor, alguém avisar para o Senhor. E hoje, qual é a situação, qual é a ação que Deus está te pedindo, minha irmã, meu irmão, para você fazer? E você ainda não teve coragem de fazer. Deus está falando isso especialmente com alguém que já deveria ter tomado uma posição e ainda não tomou. Em relação ao Senhor. E isso é muito sério. E está na hora de você tomar uma posição, minha irmã. Porque Jesus se importa. Ele se importa com cada um, individualmente, particularmente. E aí, nós vamos caminhando para uma segunda reflexão. Que Jesus é direto. Ele falou com Marta diretamente. E tem a solução para todos os males que estão ao nosso redor. Então Ele fala conosco através do Espírito Santo. E Ele tem uma resolução para o teu problema em nome de Jesus. E Ele fala com cada um individualmente, particularmente. Porque cada um apresenta uma demanda diferente. Cada um vive um problema diferente. Cada um também tem uma personalidade diferente. A gente vai ver isso aqui no decorrer do texto. Por isso nós precisamos estar atentas e atentos para ouvir o que o Senhor está falando contigo. Você está atenta? Você está atento? Você está de ouvido aberto, de coração aberto, como foi falado aqui na hora do ofertório, para ouvir aquilo que Deus está falando contigo? Aleluia, glória a Deus. Porque muitas vezes, muitas pessoas podem estar ao nosso redor querendo nos ajudar, querendo nos consolar, como está lá no versículo 19, que muitos judeus estavam ali para consolar Marta e Maria. Mas só o Senhor Jesus é que tinha o poder para fazer o quê? Para mudar aquela situação de pranto, de luto, em alegria e vida. É só o Senhor Jesus, porque Ele é a vida, Ele é o pão da vida. Ele é a vida, Ele é a ressurreição, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. E Ele nos ama e Ele quer se relacionar com cada uma de nós, com cada um de nós, de acordo com a nossa personalidade. Isso é que o Senhor mais me chamou a atenção aqui. Porque Ele vai tratar exatamente de acordo com como cada um é. E isso me fez pesquisar lá em Romanos 12, 6, 8, que fala sobre os dons de Deus. E os dons de Deus estão relacionados também à nossa personalidade. Porque não adianta eu querer ser uma Joyce Meyer se Deus não me deu a racionalidade. Não dá para ser. Eu posso escutar 10 mil vezes Joyce Meyer, mas não dá para pregar como Joyce Meyer. Entendeu? Que eu amo, Camila Barros. Cada um é usado como é. Pastora Helena Raquel e tantas outras pessoas que cantam. A Elaine tem um dom, a Dila tem outro dom. Os dons são multiformes porque nós somos diferentes, amém? E é isso que o Senhor Jesus quer mostrar pra gente aqui nesse texto também. Além da ressurreição, é algo além disso, porque Ele quer se relacionar conosco, com cada um de nós individualmente. E aí o que você vê aqui? Que Marta, ela foi direto se encontrar com Jesus. Lá no versículo 20 fala que Marta, quando soube que Jesus estava chegando, ela foi encontrar-se com Ele. Quer dizer, ela soube que Jesus chegou, ela saiu correndo e foi encontrar com Ele. Ele nem estava chegando, ele estava chegando, ele nem tinha chegado. E Maria ficou sentada em casa. Então aí o Senhor lhe perguntou: pensa, Maria José, você se parece mais com Marta ou com Maria? Pensa aí, minha irmã, meu irmão.
Você se parece mais com quem? Com Marta ou com Maria? Ia sair correndo para falar com Jesus ou você ia continuar em casa chorando? Então Jesus nos vê, Ele sabe como a gente é, e Ele pensa e sente tudo o que a gente está pensando e sentindo. E Ele nos ama, e Ele vai falar isso particularmente com cada um de nós. Ele está falando com cada um de nós isso hoje. Então fala para a irmã que está do seu lado, Jesus te ama do jeitinho que você é. Do jeitinho que você é. Ele conhece a tua personalidade, se é mais Marta, se é mais Maria, se é mais atirada, se é mais contida, se é adoradora. E do jeitinho que você é. E além do Senhor nos amar do jeito que Ele ama, do jeito que a gente é, Ele lida de forma individualmente particular com cada um. Jesus lidou com Marta, versículo 23, de uma maneira. Jesus lidou com Maria, versículo 28, de outra maneira. E Jesus lidou com Lázaro, no versículo 43, de outra maneira. E a gente vai ver isso aqui no decorrer do texto. Quando Jesus encontrou Marta, e a Marta falou com ele no versículo 22, Marta disse para Jesus, mas também sei que mesmo agora, ela falou, Senhor, o meu irmão morreu, mas eu sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Então Marta declara para o Senhor que ela tem fé que Jesus, se pedisse, Deus iria até ressuscitar o irmão dela. Ela declara aqui implicitamente. E aí o que o Senhor Jesus responde para ela? Como é que Ele lida com essa declaração de Marta? Marta declarou isso para Ele e o Senhor Jesus respondeu o quê? Versículo 25. Eu sou... O seu irmão há de ressurgir, no versículo 23. E depois no 25 ele já declara que ele é a ressurreição. Então ele já fala diretamente com Marta que ele vai ressuscitar o irmão dela. E depois ele se apresenta novamente que ele é a ressurreição. Então como é que ele lida com Marta? Marta declarou para ele que ela tinha fé nele. E ele disse o que ele ia fazer. Ele disse, eu vou operar o teu milagre. Então hoje ele está falando com a gente também. Aquilo que você está pedindo, todas nós aqui, todos os irmãos e irmãs, o Senhor Jesus está falando, eu vou cumprir. O que é demasiadamente difícil para o Senhor? Nada. Ele não perdeu o controle sobre nada, desde aquele tempo e até agora. Nada foge ao controle do Senhor, nada que a gente está passando, que a nossa família está passando, nada, nada, nada. E é tudo... paulatinamente, em cada versículo ele foi destrinchando aqui, ele foi se apresentando para Marta. No 22 ela declara a fé. No 23 Jesus anuncia o que vai fazer. Ele foi direto. É aí que o Senhor falou, ele foi direto. Jesus falou, eu vou ressuscitar Lázaro. O seu irmão há de ressurgir. Em outra tradução tá, o seu irmão vai ressuscitar. Ele falou curto e grosso. Uma frase. E aí a Marta respondeu para ele, no versículo 24, que ela cria nisso, porque, sim, Jesus, eu sei que ele há de ressurgir no último dia. Como é que Marta responde a Jesus na hora que ele apresenta, que declara para ela, eu vou fazer um milagre, eu sou Jesus. O que ela fala para ele? Eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então Marta foi religiosa ali. Ali é uma coisa que chamou a atenção, porque Jesus queria um relacionamento e ela foi religiosa. Ela respondeu ao Senhor com a doutrina. E o Senhor não quer que a gente se relacione com Ele baseado apenas naquilo que você está vendo escrito e acreditando. Ele quer que você realmente sinta isso, que você acredite nisso, que você tenha fé que Ele é realmente quem Ele é, o Filho de Deus, amém? Ele quer se relacionar intimamente com você. E é isso que o Senhor me trouxe aqui para falar explicitamente, porque esse é o versículo assim chave de toda essa história, porque Marta, ela tinha muitos afazeres, ela era uma mulher muito ocupada, e ela era uma mulher que também conhecia a doutrina, mas ela ainda não conhecia essa intimidade com o Senhor. Aleluia, glória a Deus, é isso que o Senhor quer nos fazer essa noite. Ele quer renovar essa intimidade, esse nosso relacionamento com Ele, Ele quer nos despertar para isso,
para que nós tenhamos esse relacionamento com Ele, amém? Amém. Então entenda, hoje como está a sua fé? Diante de todos os gigantes que você está enfrentando. Eu garanto aqui, a gente teve reuniões com pastores, com as esposas da gente também está participando. Nós estamos enfrentando gigantes, mas nós sabemos a quem nós estamos servindo e nós agradecemos todos os dias, amém? Que o Senhor é conosco, que o Senhor está nessa igreja, que o Senhor está com cada um de vocês, amém? Então como é que você está enfrentando esses teus gigantes? Porque é particular. Cada um tem o seu, cada um tem os seus problemas. Você acha que esses muros são tão altos que vão te impedir de chegar no lugar da tua bênção? E foi maravilhoso a diaconisa Elaine ter falado da Carol aqui hoje. Ela está aqui porque ela é um exemplo vivo, uma testemunha viva que o Senhor, não há muro que impeça o Senhor de agir na tua vida. Não há dificuldade, não há nenhum problema, não há nada impossível para o Senhor, amém? Então vamos renovar nossa fé nisso. Porque foi pregado aqui no domingo, o pastor Roberto, meu marido, pregou que Ezequiel profetizou para o Vale de Ossos Secos. Eles se tornaram um exército, mas além de um exército, um enorme exército, amém? Então Deus faz muito além do que a gente pede. Acaso alguma coisa impossível para o Senhor realizar? Está lá em Gênesis 18:14, que eu amo. Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei e Sara terá um filho. O Senhor cumpriu. E hoje, quantas as promessas nós temos aqui? Todas as promessas que o Senhor nos deixou estão escritas aqui. Aleluia, glória a Deus. Então é somente a gente crer. E a gente também se relacionar. Não somente crer, uma fé... não é fraca, mas uma fé rasa, acima dos artelhos, dos joelhos. Ele quer que a gente mergulhe fundo nele, nas águas vivas do Espírito Santo. É isso que o Senhor deseja, amém? Então Jesus se declara para Marta, lá no versículo 25, continuando. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então aí ele pergunta: você crê nisso? Então fala o seu nome, minha irmã. Você crê nisso? Maria José, você crê nisso? Fale, meu irmão. Você crê nisso? Fala para o Senhor. Porque Jesus está aqui, Ele está escutando. Ele está escutando cada um. Ele está escutando a nossa mente, o nosso coração. Ele sabe tudo que a gente está passando, amém? E Ele quer mudar a sua experiência de fé com Ele. Ele quer mudar o seu relacionamento com Ele. Ele quer se revelar em particular a cada um de nós. Porque o Senhor fala em particular com cada um de nós. É diferente da forma que Ele fala com a Vivi, da forma que Ele fala comigo. É diferente da forma como os pastores pregam aqui, Roberto, Pablo, Rafael. É totalmente diferente. É diferente a forma que os diáconos pregam aqui, porque cada vez que um diácono está aqui abrindo o culto, fazendo ofertório, eles estão pregando para vocês. E é diferente também como vocês vão pregar lá fora, na família de vocês, no trabalho de vocês, aonde quer que vocês estejam, amém? Então Jesus fala particularmente com cada um de nós e Ele nos usa de maneira totalmente diferente a cada um, amém? Amém. E é isso que o Senhor quer renovar nessa noite, quer falar mais uma vez nessa noite, porque aí Marta entendeu quem era Jesus, que era o Filho de Deus, falou no versículo 27. E Maria, nessa época, onde ela estava, nesse momento, ela ainda estava em casa chorando. E tudo bem, ela estava em casa chorando, mas aí como é que Jesus começou a lidar com Maria? Aí agora já vamos para Maria. No versículo 28, a Marta vai lá chamar Maria e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Olha que interessante. E disse em particular, porque Maria estava lá na casa dela junto com vários judeus que estavam consolando. Mas Marta chegou no ouvido de Maria em particular e falou: o mestre está te chamando. Jesus precisou chamar Maria, para Maria ir até o encontro de Jesus.
Ela tinha chamado ele, ela cria nele, ela era uma adoradora, realmente uma verdadeira adoradora, mas ele precisou chamar. Então isso fala de quê? Que às vezes o Senhor tem que nos chamar para a gente sair daquele lugar de depressão, aquele lugar de choro, aquele lugar quietinha, não vou sair daqui. Então Jesus precisou chamar Maria. E hoje aqui, quantas Marias o Senhor está chamando? Sai desse teu lugar de choro. Amém. Sai desse teu lugar de ficar quietinha dentro de casa. Vem aqui encontrar comigo. Vem fazer o que eu estou falando. Amém? Jesus está nos chamando a cada um individualmente para fazer aquilo que Ele deseja fazer através das nossas vidas. E isso não é individual, porque a gente vai levar para a nossa família, para o nosso trabalho, para onde a gente for. Amém? E Maria chegou lá. Chegou onde Jesus estava. Versículo 32. E qual foi a atitude de Maria? Ela já se jogou nos pés do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Ela já foi adorando ao Senhor. Ela já foi reconhecendo que o Senhor era o Senhor Jesus. Ela já foi se jogando e adorando, falando sim, que se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas totalmente prostrada em adoração. Aí a gente vê a diferença entre uma e outra. Né? Uma era racional e foi no diálogo, Jesus dialogou e teve que se mostrar racionalmente para ela, para ter uma intimidade com ela. E com Maria não, com Maria ele nem respondeu nada para Maria, ele já falou para as outras pessoas que estavam ao redor, os judeus: onde vocês o puseram? Jesus já responde aqui para todo mundo que estava em volta: onde é que está o milagre? Onde é que está o milagre enterrado? É aqui que eu quero... Entendeu? É aqui que eu quero agir, é aqui que eu quero mostrar para Maria, porque ela já me conhece, ela já é uma adoradora, ela já tem intimidade comigo. Aleluia, glória a Deus. Maria já tinha essa intimidade. Então Jesus tratou com ela como? Ele foi direto ao ponto. Onde é que botaram Lázaro? Onde o puseram? E aí sim, ele foi lá. Por que Jesus agiu assim? Porque ele não precisava se explicar em nada com Maria. Ele já tinha um relacionamento. Então ele foi agir direto aonde? No milagre, que era somente aquele milagre que iria tirar Maria daquela situação de choro, daquela situação de prostração. Oh Jesus, como é que o Senhor sabe como lidar com a gente? Individualmente, porque às vezes a gente precisa do milagre acontecer para realmente sair daquele lugar que a gente está. De revolta, de perguntar para quê, por que está demorando, por que não aconteceu agora. Oh Jesus amado, que a gente possa crer a cada dia mais, que a gente se renove na nossa fé a cada dia, mesmo com cada dificuldade, que a gente não desista. Minha irmã, meu irmão, que a gente continue. Amém. E aí Jesus vai trazer uma terceira reflexão aqui. Jesus vai trazer de volta à vida aquilo que estava morto. Mas hoje ele fala com a gente como? Que ele vai trazer à vida aquilo que hoje parece estar morto na nossa vida, mas não está. Está adormecido. Como ele já tinha falado com Lázaro, amém? E Jesus quer hoje nos libertar das nossas ataduras. Para nós vivermos uma nova vida em Cristo. Aleluia. Jesus quer operar milagres mais difíceis nas nossas vidas, nas nossas famílias, no nosso trabalho, na nossa igreja, no ministério, aonde quer que a gente vá, amém? É isso que o Senhor Jesus nos trouxe aqui hoje, para entender, mais uma vez, Ele está falando mais uma vez com a gente, porque tem coisa que está demorando, mas mais uma vez Ele está falando. E Ele está perguntando para a gente: você está pronta para o milagre acontecer? Você está pronto para o milagre acontecer? É isso que o Senhor quer saber. Amém. Amém? Porque Ele já é. Ele é o Senhor, Ele é o eu sou. Ele fala aqui no Evangelho de João várias vezes: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Senhor se revela em várias passagens do Evangelho. Mas o que Ele quer fazer hoje com a gente é de saber se a gente está exatamente crendo e pronta para esse milagre. Você está pronta para isso? Você está pronta para isso? Para o que o Senhor Deus quer fazer na tua vida? Quem está pronto? E quem não está pronto vai ficar pronto. E
nome de Jesus, Jesus está vendo as tuas lágrimas. Jesus sabe do seu coração, sabe da sua dor, amém? Minha irmã, meu irmão, o Senhor Jesus, Ele vai tratar com cada um da forma melhor, da melhor forma possível. E na hora certa você vai ver o milagre acontecer na sua vida, amém? Aí a gente vai percorrer toda uma sequência de fatos que nos levam exatamente a crer nisso. Como o Senhor é bom e como o Senhor lida com cada um individualmente de maneira diferente. Porque Marta foi chamar Maria para falar com o Senhor. Maria saiu de dentro de casa e se jogou em adoração ao Senhor. O Senhor foi lá onde estava Lázaro, se dirigiu para um lugar e o que o Senhor teve que fazer com Lázaro? Lázaro estava morto, dentro de uma caverna, de uma gruta, tinha uma pedra enorme. O Senhor teve que mandar retirarem a pedra e depois ele clamou em alta voz. Então ele gritou, Lázaro, vem para fora. Então às vezes o Senhor tem que gritar com a gente, para que a gente escute aquilo que Deus está falando. Amém? Então é isso que a gente está aqui hoje gritando aqui no microfone, porque aí é uma voz maior para te dizer: vem para fora, vem para perto de mim. É isso que o Senhor Jesus quer. Chega para perto, fica perto de mim. Não desiste de mim, porque eu não desisti de você. Aleluia. Aquilo que está morto, que você acha que está morto, pode reviver. Eu posso trazer de volta, eu posso fazer um milagre na tua vida financeira, eu posso fazer um milagre na tua saúde, eu posso fazer um milagre no teu relacionamento. Eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. É isso que o Senhor está falando com a gente hoje. Porque mesmo que a gente esteja hoje numa caverna, porque aqui a gente pode ter várias pessoas aqui, a gente tem Marta, a gente tem Maria, a gente tem Lázaro. Mesmo que a gente esteja numa caverna, o Senhor está te chamando. O Senhor está gritando. Ele está chamando pelo teu nome. Vem para perto de mim. Amém? Então fale para você mesma. Fale o seu nome. E fala assim: Senhor Jesus, eu aceito ir para perto de ti. Maria José, eu aceito ir para perto de ti, Jesus. E eu sei que o Senhor é o Senhor da minha vida, o Senhor da minha família, o Senhor da minha igreja, o Senhor do ministério. O Senhor que pode fazer todas as coisas. Fale a sua necessidade. Declare agora para o Senhor. Também é um culto de oração. Fale com o Senhor. Qual é a sua necessidade? Declare aí, fale. Oh, Senhor, salva a minha família, Pai. Que haja provisão, Deus, em nome de Jesus, para cada um aqui, cada família representada, Senhor. Que haja cura, que haja libertação, Senhor. Em nome de Jesus, qual é a tua necessidade, minha irmã, meu irmão? O Senhor Jesus está aqui te ouvindo. E Ele quer falar contigo, com cada um de nós em particular. Amém? Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio nisso, eu acredito nisso. Eu creio que a gente está passando por várias situações que parecem de morte, mas não são de morte, são de vida, são para manifestar a glória do Senhor. Vocês creem nisso? Jesus é fiel, Deus é fiel. Então vamos acreditar nisso, que Jesus, primeiro que Jesus se importa com você. E que o milagre, o teu milagre está nas mãos do Senhor. Em segundo lugar, que Jesus é direto. Ele fala direto e de acordo com a tua personalidade, porque Ele tem a solução para cada situação das nossas vidas. Mas como nós somos diferentes, Ele vai tratar em particular com cada um. Individualmente, mas diretamente. Ele vai direto ao ponto, Ele não é de rodeios. Com Marta, Jesus dialogou e disse: eu sou. Com Maria, Jesus mandou logo saber aonde estava Lázaro para que ele pudesse ir até lá e operar o milagre. E com Lázaro, ele gritou: venha para fora. E operou o milagre. Então Jesus hoje nos trouxe aqui para isso, para renovar nossa fé e para dizer que Ele vai operar o milagre na tua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aplaudam o Senhor, glorifiquem a Deus. E vamos agora, em nome de Jesus, orar,
agradecer porque estamos aqui, louvar ao Senhor em nome de Jesus. Se coloque de pé, já em agradecimento ao Senhor por tudo aquilo que Ele vai fazer na tua vida, porque Ele vai fazer, e de forma particular, e de forma individual, e da forma que Ele faz na tua vida não vai ser como na minha, porque nós somos diferentes, mas o Senhor nos ama da mesma forma. O Senhor não faz acepção de pessoas, amém? Louvado seja o nome do Senhor. O Ministério do Louvor vai cantar uma canção. E nós vamos cantar essa canção como se fosse já em uma oração, para que depois nós possamos ainda orar. Para o Senhor ressuscitar sonhos, para o Senhor ressuscitar aquilo que parece que está morto na nossa vida, declarar para o Senhor que a gente acredita no milagre dele. É isso que nós precisamos fazer hoje aqui, todos unidos, amém? E o Espírito Santo de Deus está aqui, o Senhor está aqui, Ele está ouvindo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus, Pai, em nome de Jesus, Pai, ainda em oração eu clamo a Ti, Jesus poderoso, Espírito Santo de Deus, vai tocando em cada irmã, vai tocando em cada irmão, Senhor, vai removendo tudo aquilo que não é Teu, Deus, vai removendo, vai tirando, tira da vida dela, tira da vida dele, aquilo que não pertence a eles, aquilo que não é Teu na vida deles, vai retirando, Deus, em nome de Jesus. Traz, Senhor, em nome de Jesus, reaviva a fé, reaviva, Espírito Santo de Deus, a fé no Teu povo, Pai. Derrama mais do Teu Espírito Santo em cada um aqui, Pai, para que eles possam levar para a família, Pai, aquilo que está faltando, Deus. Em nome de Jesus, libera, Senhor, libera curas, libera libertação, libera salvação, Deus, em nome de Jesus, para cada um aqui. Olha, Senhor, o que a minha irmã está falando, o que meu irmão está pedindo, Deus. Em nome de Jesus, vai abençoando, vai tocando, vai mudando a história. Muda a história nessa noite, Senhor, das pessoas que estão aqui. Vai mudando, Senhor. Tira aquilo que está morto, Pai. Traz a Tua vida, traz a Tua força, Deus, em nome de Jesus. Traz aquilo que é Teu para o Teu povo, Deus. Eu te peço, Deus poderoso, abençoa o Teu povo, abençoa cada família aqui, Senhor, com o Teu poder, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, renova o Teu Espírito Santo, renova nós, Senhor, nesta noite, Deus, em nome de Jesus, e que cada família aqui possa experimentar aquilo que é Teu para elas. Eu abençoo cada um, eu abençoo cada família aqui, e em nome de Jesus, com tudo aquilo que o Senhor tem para a tua vida, minha irmã, meu irmão. O Senhor Jesus vai chegar na hora certa e vai fazer. Aleluia, glória a Deus. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor.